E eu quero te falar sobre o pacotão de reforços que o Inter está fazendo. Isso mesmo, porque o presidente Alessandro Barcelos disse numa entrevista que essa semana é a semana de definições no Internacional. E no vídeo hoje eu quero te falar sobre as 4 contratações que o Inter deve anunciar agora para o início da pré-temporada que se inicia agora no dia 8 de janeiro. O Inter que se representa no CT Parque Gigante, a pré-temporada que vai acontecer inclusive no CT Parque Gigante. E eu quero te trazer mais detalhes sobre os primeiros 4 anúncios que o Inter quer fazer. Ao todo, o Inter nessa janela de transferências trabalha com 7 contratações. 4 agora e 3 ao longo agora dos meses de janeiro e fevereiro. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! E só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, eu quero te falar exatamente sobre esse pacotão de reforços que o Inter tem para fazer. Hoje, dia 4 de janeiro, a reapresentação do Internacional, né, o primeiro dia de pré-temporada, tá marcado para o dia 8. Inclusive, o Inter já detalhou como que vai ser essa pré-temporada nessa primeira semana, né, que a gente vai ter agora do dia 8 até o dia 15 de janeiro. Lembrando que o Inter estreia no dia 21 contra a Avenida. Essa primeira semana, o Inter vai trabalhar 2 turnos no estádio Beira-Rio. O primeiro turno às 9 da manhã e o segundo turno às 5 da tarde, ou seja, os jogadores vão treinar durante 2 turnos nesta primeira semana. E o técnico Eduardo Cudê, já é costume dele fazer isso. Em 2020 ele fez essa mesma situação, até brincaram que na época da pandemia o Inter estava treinando escondido, porque quando voltou no Brasileirão estava com uma carga física muito alta, diferente, tanto que liderou o Brasileirão durante muito tempo. Mas nesse momento o Inter já quer anunciar as suas principais contratações agora nesses próximos dias. Inclusive, quando está assistindo esse vídeo, pode ser que algum nome já tenha sido anunciado. O que o Inter trabalha nessa janela de transferências? De 6 a 7 contratações. O que são essas 6, 7 contratações? Um goleiro, 2 zagueiros, um canhoto e um destro, um lateral esquerdo, um volante, um meia. E aí sim a possibilidade do centroavante, que é o Lucas Alario. Tá, mas e o Borré? O Borré o Inter trata como o 8º nome. Só que a contratação do Borré ainda depende do Werder Bremen. E com a contratação do Alario, pode ser que a contratação do Borré fique para julho. O Inter já tem um acordo com a Eintracht Frankfurt. O Borré tá forçando a saída de lá. Teve uma reunião ontem, inclusive ele fez uma espécie de resfriado por lá para não treinar lá com o Werder Bremen. Inclusive já faz 2 treinos que ele não participa. O primeiro, o Werder Bremen disse que ele estava voltando ainda de viagem e ontem ele apareceu com um suposto resfriado. Ele tá fazendo de tudo para conseguir a liberação de lá, mas os alemães estão fazendo um jogo muito duro. Então a tendência hoje é para um Borré em julho. Mas ainda se fala nessa possibilidade dele vir agora, porque ele está forçando muito a saída por lá. E a própria família dele também está tentando ajudar nesse tipo de situação. Mas eu quero te falar aqui primeiro sobre as 4 contratações próximas. A primeira é a do goleiro Ivan, goleiro que está no Corinthians. O Inter está comprando 90% dos direitos econômicos, vai dar 20% do goleiro Carlos Miguel, que hoje é do Corinthians, mais um valor em dinheiro no qual a gente não sabe. O Ivan vai assinar um contrato definitivo com o Inter e chega para ser reserva do Sérgio Rocher, que vai desfalcar o Inter durante boa parte desse ano, porque junho e julho vai estar com a seleção uruguaia na Copa América, tem data FIFA em março, tem data FIFA em setembro, tem data FIFA em novembro. Então por isso que o Inter está trazendo um goleiro assim de maior envergadura, que é, por exemplo, o caso do Ivan, que é um goleiro que já teve na seleção brasileira, foi convocado 2 vezes pelo Tite, inclusive, e é o goleiro que o Inter está trazendo para ser reserva do Rocher, e até por isso o Kehler é um goleiro que está sendo negociado. Segundo reforço que o Inter está trazendo é o Robert Renan, zagueiro do Zenit, 21 anos, esse para mim chega para ser titular, 1,35 m de altura, canhoto. Hoje os 2 zagueiros do Inter são destros, tanto o Mercado como o Vitão são zagueiros destros. O único zagueiro canhoto que o Inter tem no plantel, inclusive, é o Nico Hernandes, que deve ser negociado. É o único zagueiro canhoto que o Inter tem hoje no plantel. E o Robert Renan chega também para suprir essa vaga de precisar de um zagueiro canhoto. O Cudê gosta muito que um zagueiro dele seja canhoto e o outro destro, né? Até porque facilita muito ali na saída de jogo e também no sistema de jogo dele. Então o Robert Renan está chegando um empréstimo de 1 ano, tem uma taxa de vitrine caso ele seja vendido na metade da temporada. O Inter ganha 4 milhões de reais. Se ele ficar até dezembro no Inter, o Inter ganha 9 milhões de reais, ou seja, 2 milhões de euros, tá bom? De taxa de vitrine de ter ficado com esse jogador.
O terceiro reforço, esse é o Ivan e o Robert Renan e o Alário, que é o quarto que eu vou falar, já tá fechado. O Fernando ainda falta algumas questões, mas também tá muito próximo. O Fernando, jogador do Sevilha, baita jogador, tá? O Fernando é um baita no jogador, volante, passou anos no Sevilha, campeão 2 vezes da Europa League com o Sevilha, é ídolo lá no Sevilha. Antes já tinha feito 276 jogos pelo Porto, também é ídolo da torcida do Porto. Pode conversar com qualquer português torcedor do Porto, que ele só vai te trazer referências boas sobre o Fernando. Jogou no Manchester City, jogou 100 jogos pelo Manchester City, na troca do Pellegrini pro Pep Guardiola. E olha, pra tu jogar 100 jogos no City, tu não precisa ser qualquer jogador. Tem que ser um bom jogador. E o Fernando é um baita jogador, um cara de mais de 500, quase 500 jogos já no futebol europeu, diversa Champions League, tava jogando Champions League esse ano agora com o Sevilha de titular, primeiro volante, capitão inclusive do Sevilha durante a fase de grupos da Champions League. Jogou agora em dezembro contra o Villarreal na vitória por 5-3, eu acho que o Sevilha venceu o Villarreal. Então, cara, o Fernando, por mais que tenha essa idade avançada, todo mundo fala da idade avançada, é um jogador de 36 anos? Mas é um jogador que sobra no Brasil tranquilamente. Ele chega para ser um dos primeiros volantes, um dos melhores primeiros volantes. É um cara que tem imposição física, sai bem e tem aquele jogador pegador. É aquele cara que realmente vai para matar o jogo, e era o que o Inter precisava, de um volante um pouco mais pegador. E eu comparo ele muito ao Fernandinho, né? O Fernandinho chegou agora no Atlético Paranaense, há 2 anos atrás, com 38 anos. Foi no primeiro ano dele para a final da Libertadores com o capitão da equipe jogando muita bola. O Fernando eu boto nessa mesma prateleira, porque é um cara que sobrou no continente europeu. Jogo nas últimas 3 temporadas, na antepenúltima, fez 30 jogos pelo Sevilha, só no campeonato espanhol, e aí eu nem contei Champions League que ele jogou, nem contei Copa da Liga. Na penúltima temporada agora, ele também fez 32 jogos, e nessa última temporada, ele só no campeonato espanhol, ele começou a alterar, porque chegou um outro volante chamado lá, Gudež, que é um sérvio, inclusive da seleção sérvia, e ele começou a alterar, mas ele fez 15 jogos como titular, inclusive, mais jogos de Champions League, como eu te falei, mais jogos de Copa do Rei, que é a Copa da Espanha. Então é um cara que jogou muito por lá, é um cara que tá chegando agora pro Inter de graça. O Inter venceu a concorrência do Cruzeiro, tá assinando um contrato de 2 anos com o Fernando, e além disso ele vai acrescentar no Inter toda uma experiência também dentro do vestiário. Baita contratação no Inter de graça. Outra contratação que o Inter fechou também é de Lucas Alário, né, do Eintracht Frankfurt. Esse jogador, o Inter ainda trata o Lucas Alário como aposta. Campeão da Libertadores em 2015, 7 anos de Europa, jogou bem no Bayer Leverkusen, depois foi vendido, né, foi vendido no passado, 22 no caso, né, agora é retrasado, mas enfim, ainda dá para ser que foi em julho de 2022, ele é vendido para o Eintracht Frankfurt. O Frankfurt compra ele por 6 milhões de euros do Bayer Leverkusen, tá? E é um bom jogador também, todo mundo sabe da qualidade do Lucas Alário. O River estava interessado, mas o River hoje não tem como competir com o Inter financeiramente, né? O Inter tem uma questão financeira melhor hoje, por exemplo, que é do River Plate, e também é uma contratação que o Inter está fazendo. O empresário de jogador disse que deve chegar ainda nessa semana em Porto Alegre, antes do dia 8 de janeiro, para participar da pré-temporada, tá? Essas são as primeiras 4 contratações do Inter. O que o Inter ainda tenta? O Borré, o Iago, o meia, que a gente não sabe quem é, e também mais um zagueiro, que a gente não sabe quem que é esse outro zagueiro. São os reforços que o Inter quer fazer até o fim dessa janela de transferências, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!